E hoje a gente vai começar a fazer a orquídea Cymbidium. É uma orquídea também super pedida, principalmente para casamentos e 15 anos. É uma orquídea que faz muito sucesso para esse tipo de festa. E a gente vai fazer uma rosinha. Eu já tenho aqui algumas pétalas, olha, com a cor de base para mostrar para vocês, inclusive como é a montagem. Enfim, a gente vai conversar hoje um pouquinho a respeito disso e mostrar aqui essa primeira fase, que é as pétalas e sépalas. Depois, a segunda fase, bom, e a gente vai fazer essa partezinha aqui, olha, da garganta, e tem que deixar isso secar. Então, como a gente está fazendo passo a passo aqui juntinho, eu não fiz antecipado. Então, a gente vai fazer isso e amanhã a gente vem com a parte aqui da garganta que entra, que encaixa, que é com esse cortador aqui, que vai encaixar nesta parte aqui, tá certo? Esse cortadorzinho aqui. Então, hoje, isso que a gente vai fazer. Amanhã, vamos fazer a garganta e o botão. Botão, eu aqui no Rio falo botão. E depois, no último dia, a gente vai fazer a pintura e montagem, inclusive montando aqui um galinho, tá certo? Então, vai virar a câmera para já começar aqui a trabalhar, mostrar os materiais que a gente vai usar. Então, vamos lá. Vamos começar, deixa eu tirar aqui também, começar aqui com o cortador e eu vou explicar para vocês como funciona aqui o cortador. Tá vendo? A gente tem 4 cortadores aqui. E como ele funciona? Essa daqui é a de trás, que fica bem no centro. Essa daqui é a que fica na lateral. Essa menorzinha, olha aqui a diferença entre uma e outra. Tá vendo? Que essa aqui ela é menorzinha, a lateral ela é menor do que a base. Então, essa aqui fica na lateral, tanto desse lado quanto desse espelhado, tá certo? Então, a gente vai cortar 2 com essa daqui. A mesma coisa, essa, vamos cortar também 2. Da mesma forma, a gente vai espelhar. Então, aqui, ó, sempre espelhando, porque essa curvinha fica, vamos dizer, para baixo e para dentro, tá? Ela não é assim para cima, ela é assim para baixo, tá? E para dentro. Então, aqui e aqui. Então, deixa eu posicionar aqui. E, por último, a garganta, que vai encaixar aqui nesse centro. Então, essa é a montagem dela, mostrando pelos cortadores, que eu acho que é a forma mais fácil da gente entender na hora de montar. Depois, posicionar bem, anotem aí. Essa posição é super importante, tá? Porque senão depois atrapalha. Então, é importantíssimo a gente seguir essa linha de raciocínio aqui, tá? Então, essa que não tem curvinha nenhuma, ela é uma única que fica aqui na parte de trás, tá bom? A gente vai trabalhar com o arame 26 para as pétalas. E aqui eu só tô com umzinho que eu peguei. Pode ser 26, esse aqui é o 20 ou o 18 também serve para fazer essa parte aqui central da garganta, esse corpo da garganta, tá? Que é o que vai dar mais estrutura, por isso que ele precisa de mais estrutura aqui. Então, tem que ser um 20 ou 18. Então, são esses os arames. Claro, são 5 pétalas, vamos cortar 5 arames do tamanho da espessura 26. Agora aqui, o rolinho. O frisador, para quem não tem, esse aqui é muito coringa, gente. A gente usa para fazer esta orquídea, o frisador também da Amaryllis. Então, esse é um frisador que todo mundo tem que ter, porque ele realmente serve para muitas flores, inclusive essa orquídea. Não sei se tá dando, deixa eu botar um pouquinho mais perto. Tá dando para ver que ele tem
aqui uma estrutura central, um veio central. Aqui ele tem mais umas marcações de veios. E para cá a textura não é tão certinha. Tá vendo? Ele é mais sutil. Aqui dá para ver um pouquinho mais, olha, ele tem mais uns risquinhos aqui. Como aqui embaixo também. E para as laterais é só mais uma texturinha, não tem tanto friso reto, tá? Então, esse é o frisador da Amaryllis, ele é um coringão que vale a pena ter. A gente também vai precisar de uma pinça, essas pinças de precisão, pinça de costura, quem trabalha com costura, isso aqui em máquina de costura muita gente tem também. Essas pinças são muito úteis e a gente vai precisar dessa pinça, principalmente para fazer aqui, olha, essa areazinha aqui e também para ajudar a fixar essa outra bolotinha, que é a parte do ovário dela. Tesoura, eu vou usar tesoura, mas pode usar alicate também para cortar os arames. Boleador, o pad. E eu tô aqui, olha, com um saquinho Perfex mesmo, esses paninhos furadinhos, com amido, tá? Para ajudar aqui a não colar a pétala quando a gente for bolear. E eu tô com isso aqui, que é um bisturi, mas pode ser uma espátula fininha, um estilete, enfim, algo que seja bem fininho, para a gente conseguir também fazer essa parte central aqui do ovário. E vamos secar a massa em bolinhas de algodão, tá? Então, o algodão aqui é super importante para dar o movimento, deixa eu pegar aqui, para dar um movimento bem natural a essa pétala. Se eu secar, de repente, numa casquinha de ovo, ela vai ficar muito redonda. E aqui ela fica com um movimento bem natural, tá vendo? E vamos então agora falar da massa. Bom, a gente vai usar a massa branca, pura e simples. E eu estou hoje trabalhando com a massa de açúcar. Muita gente tem perguntado a respeito da porcelana fria. Ah, eu posso fazer com massa de açúcar, com easy paste, com bean paste, com argila comestível. Gente, a técnica é exatamente a mesma. Eu só estou mostrando para vocês para dar flexibilidade, exatamente para mostrar que vocês podem usar com qualquer material. E a cor que eu vou usar aqui hoje, eu botei o rosa cereja da Mix. E eu gosto, inclusive, de deixar algumas massas com a cor intensa. E depois eu vou tirando pedacinhos e vou mesclando até chegar no tom que eu quero. Que aqui, olha, deixa eu tirar do saquinho. Mas ela fica assim, clarinha, mas ainda bem rosinha, tá? A gente vai fazer ela nesse tom um pouco mais vinho. No final ela vai ter uns frisos mais para um rosa mais fechado para o vinho, tá? Então ela tá aqui com essa base com rosa, não é um rosa muito clarinho, mas é um rosa bebê, vamos dizer aí. E a receita dessa massa, antes que vocês perguntem, ai, cadê a receita da massa? Eu não vi a receita, eu entrei depois, eu não vi a receita. A receita da massa está no meu curso, tá? Essa massa de flores, essa receita está no curso Flores de Açúcar Perfeitas. Então, aqui falamos sobre a massa e eu vou usar a cola clássica, essa aqui é a receita realmente clássica de massa de açúcar, de massa para flores, não é pasta americana, tá, gente? É uma massa específica para fazer flores. E a gente vai usar aqui hoje a cola mais tradicional que tem, que é clara de ovo. E para poder passar aqui e abrir a massa sem que ela agarre e sem que ela escorregue também, é gordura vegetal, tá? Então vamos lá, gente. Uma coisa que vocês me veem aí, mas não falei hoje, mas é super importante. A massa tá sempre num saquinho, de preferência com zip, para ela não ficar em contato com o ar, tá? Porque isso pode ressecar muito a massa.
Então, aqui, inclusive, eu fiquei mexendo nela todo o tempo para ela não ressecar. Então, vamos lá. Vou botar aqui um pouquinho só da gordura vegetal. E é pouquinho, tá, gente? Não lambuza demais, porque senão ela também escorrega. Então, o efeito é contrário. E eu passo tanto na base, que eu vou abrir, quanto no rolinho. Porque se a massa não tem essa película embaixo, ela pode agarrar na base ou também agarrar no rolinho. Então, é importante que a gente passe um pouquinho aqui essa gordurinha para não agarrar. Bom, primeiro de tudo eu tenho que ter uma quantidade de massa que pegue aqui, olha, todo o tamanho do cortador. Então, é do tamanho do cortador para maior, tá? E eu vou começar com essa que é filha única, como meu pai diz, filha única de mãe solteira virgem. Então, é filha única mesmo. E a massa, gente, abram sempre o mais fininha possível, tá? Ela, na natureza, ela não é grossa. Então, a gente abre ela bem fininha e ainda vamos bolear as bordinhas para ela ficar ainda mais delicada. Eu abri aqui, tá vendo? Eu vim de um lado, pulei e abri do outro. Porque essa canaletazinha aqui, essa rampinha aqui no meio, alguns chamam de rampa, outros de canaleta, enfim. Essa parte aqui é que a gente vai introduzir o arame. Então, eu preciso ter uma espessura para o arame não sair da pétala. Então, eu venho aqui, essa base é onde vai entrar o arame e aqui a ponta que a gente tem que botar bem retinha, tá? Então, para eu não ficar saculejando aqui e deformando a pétala, eu venho aqui, olha, com o rolinho por cima. Pronto. E aí, consigo aqui, ó, cortar ela toda sem rebarbinha. Caso fique alguma rebarba que você queira tirar, não fica assim, cutucando com ela ainda molinha. Que é o ideal. Aqui você deixa ela secar, faz todo o processo que tem que fazer, deixa secar, depois ela sequinha, durinha, aí sim você vem ou com uma lixinha bem fininha e tira o excesso, tá certo? Então, aqui, eu cortei em 4, tá? Essa medida que vem aqui, de 50 centímetros, se eu não me engano, 40 centímetros, eu acho, eu cortei em 4. E eu vou só umedecer um pouquinho a pontinha aqui do arame e tiro ainda o excesso, ó. Então, vou fazer aqui de novo. Eu umedeço a ponta do arame, tiro o excesso, só umedecer bem pouquinho. Posiciono a pétala aqui no dedo central, aqui no dedo médio, e venho com o polegar por cima e aqui, ó, começo a introduzir o arame e exatamente com essa posição a gente consegue sentir. Então, deixa eu voltar aqui e sentir se o arame está entrando na posição correta ou não. Porque você sente literalmente com os dedos o caminho que o arame está percorrendo. Então, você consegue direcionar se ele está indo para cima, para baixo, se está furando, se não está, e aí você tira o arame e coloca de novo. E aqui, tá vendo? Essa base, ela tá bem retinha. Eu vou aqui, então, unir. Só dar essa pinçadinha aqui. E é bom que esse arame vai fixar melhor aqui dentro. E aí, não sai. Então, vamos lá. Eu só dou uma leve batidinha aqui com o amido para não colar. Porque eu quero aqui só afinar um pouquinho as bordinhas, tá? Então, eu venho aqui com o boleador, ó. Só para tirar esse efeito que fica do cortador e afinar ainda mais essa bordinha. Quanto mais fino, melhor é, tá? Eu não tô aqui friccionando para fazer nenhum babadinho. É só mesmo para afinar. Então,
Feito isso, vamos para o frisador. O frisador é bom também botar um pouquinho, olha, só encostei, dei um leve brilho no meu dedo aqui, para a pétala não colar. Então, pronto. Posiciono bem no centro e vou aqui apertar sempre por igual, tá? Não vou ficar mexendo com a minha mão de um lado para o outro. Então, a gente aperta aqui por igual para pegar a pétala inteira. Então, não vou, ó, deixa eu fazer só para vocês verem. Eu não vou ficar fazendo isso, tá? Mexendo assim de um lado para o outro. Aqui eu não tô fazendo força nenhuma, tá? É só para vocês verem. Nem isso e nem isso. Porque se eu faço esse movimento de trás para frente ou lateral, corre o risco ou do arame escapar ou também da pétala escapulir e acabar rasgando, tá? Então, o ideal... Ó, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho, que ela frisou aqui de um lado e do outro, tá vendo? E agora a gente vem aqui com a mão fazendo um carinho. Eu venho, olha, com o dedo médio e o polegar, dou uma leve pressionada aqui, eu não estou vincando, tá? É só uma leve pressionada. Da mesma forma, eu venho depois também com o indicador e aqui na parte da frente, com os dois aqui atrás e o indicador aqui na frente, dou essa leve beliscadinha, é bem sutil. Tá vendo aqui a posição? Faço isso aqui e venho com o indicador na frente. Então, ó, faço isso e dou essa leve beliscadinha. E eu pego uma bolinha de isopor, tô doida, uma bolinha de algodão e coloco só a pontinha, para ela ficar aqui bem curvadinha na pontinha. Então, ó, ela vai descansar e fica de olho, não deixar ela assim, tortinha, de um lado nem de outro. Essa que é a de trás, que é a principal atrás, ela tem que ficar retinha. Então, a gente deixa ela bem certinha na bolinha do algodão. E aqui é só deixar secar. Ui, escapuliu, peraí. Só vou deixar secar. Agora vamos para as laterais. Como ela tem um movimento... Deixa eu pegar aqui, as que eu já tenho prontas para vocês verem. Como ela tem um movimento específico por conta dessa voltinha, a gente tem... Deixa eu guardar a massa. Ó, então, fecha aqui com o zip. A gente não pode marcar ela do mesmo sentido. Então, eu não poderia marcar as duas assim. Eu tenho que virar e marcar oposto. Porque na hora que a gente vai montar, olha, ela tem que ficar fazendo esse movimento para cá e para cá. Então, repara que a textura é exatamente a mesma nos dois sentidos, tá certo? Então, isso é muito importante. Então, a gente faz espelhado, tá? Ó, a textura delas é igualzinha, mas no sentido oposto. Então, eu já vou mostrar aqui. A gente, na hora que vai colocar no frisador, uma entrou nesse sentido e a outra entrou nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá. Eu já vou cortar as duas juntas, que a gente já vai trabalhar aqui juntinho com as duas. Nas aulas eu mostro uma pétala por vez, mas vocês não precisam trabalhar uma pétala por vez. Eu trabalho de 3 a 4 para poder acelerar o processo na hora do corte, para a gente não ficar toda hora abrindo a massa, tá? Então,
Pode abrir aí mais de uma, dependendo do tamanho da sua bancada, pode inclusive abrir até 6 de uma vez só. Aí é só guardar num saquinho ou cobrir com acetato, para ela não ficar exposta no tempo e não ressecar. Então, ó, abri aqui uma base, pulei um pedacinho e vou afinar de novo. E abra bem fininha. Eu gosto sempre de passar o dedo aqui para ver se isso aqui também não tá alto demais, nem baixinho demais. Tem que estar realmente naquela altura que a gente consiga colocar o arame, porque se ficar também baixinho demais, o arame não entra, o arame vai acabar escapulindo. Então, pulei aqui novamente e vou abrir mais uma. Para acelerar aqui o processo e vamos fazer agora 2 de cada vez. Venho olhando aqui, passo o dedo para ver se não ficou ainda grosso. Massa lisinha, tá vendo? Olha, bem fininha. Com essa massa a gente consegue abrir ela bem fininha. Então, vamos lá. Eu vou até cortar invertido para vocês verem. Então, novamente, aqui a parte do arame e aqui a ponta, no caso aqui é a sépala. Eu passo aqui de novo o rolinho para ter certeza que vai cortar e não deformar. Na hora que vocês forem cortar, vocês podem cortar tudo do mesmo sentido. Eu só vou aqui inverter para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então aqui, olha, girei, posicionei bem no centro, a pontinha também retinha com o arame. Então, foi. Então, eu vou só guardar uma das pétalas para trabalhar na outra, depois a gente vem e faz ela também. Então, vamos lá, pega o arame, só a pontinha. Criem sempre esse vício, tira o excesso, independente da marca, da massa que vocês estiverem trabalhando, tirem sempre o excesso. Para não correr risco de ficar excesso e acabar manchando a sua flor. Então, daquele jeitinho, botei aqui entre esses 2 dedos, posicionei o arame. Todas elas a gente vai posicionar mais ou menos nessa medida, tá? De 2/3. Divide mais ou menos no olhar aqui. 2/3 da pétala, a gente coloca o arame, tá bom? Do mesmo jeitinho, eu aperto aqui e isso ajuda a fixar o arame e ele não soltar. Então, vamos bolear. Da mesma forma, quando vocês forem trabalhar em quantidade e mais rápido, vocês podem bolear as duas juntinhas, tá? Não precisa fazer esse processo que eu tô fazendo uma a uma, não. Aqui é realmente para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, afinei a bordinha. Então, vamos lá. Coloquei nesse sentido, sempre posicionando bem no centro e aperta. Pode apertar aqui até com alguma força, sem fazer aquela história dos movimentos. Pressionou. Como a minha mão é pequena, eu ando um pouquinho com a mão, não na questão de movimento, mas eu pressiono um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Quem tem a mão maior não precisa. Então, olha, tá bem vincada, bem frisadinha.
vamos lá fazer aquele mesmo movimento. Vem aqui. Faz só esse movimentinho aqui, eu não tô dobrando demais, tá vendo? É só, eu não quero que o arame escapula aqui atrás. Eu quero que o arame fique bem dentro da pétala. E só esse movimento. Da mesma forma, aqui na pontinha, eu não quero fazer um beliscão, eu só quero fazer um movimento. Dá mais jeitinho nela. Tá vendo? E do mesmo jeitinho, deixa eu dividir aqui esse algodão, pegar uma bolinha menor. E ó, posiciono bem aqui nessa parte mais gordinha, que aí ela cria mais essa cavidade, tá vendo? Então, ela vai secar e vai pegar essa forma. Então, agora eu vou para essa que é mais gordinha, tá vendo? Ela fica na parte de baixo. O excesso da gordura eu sempre passo no rolinho para garantir. E sempre prestando atenção, é porque eu já acabo sabendo, quando eu pego a porção da massa, o tamanho do cortador que eu vou trabalhar. Já são aí 7 anos fazendo flor, então já o olho já acostuma. Mas meça sempre para não correr risco de abrir menor e ter que abrir tudo de novo. Então, vamos lá. Eu não sei o que seria essa lateral, se é isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu venho, abro a massa, pulo para deixar o ressalto e abro novamente. Sempre bem fininha, tá? Quanto mais fina, deixa eu tirar o saquinho aqui. Quanto mais fininha, melhor ela fica, mais realista ela fica. As flores na natureza não são grosseiras, são delicadas. Então, a gente tem que tentar fazer o trabalho mais delicado possível. Às vezes a gente fica com medo, mas não tenha medo não, faça bem fininho, que vai dar certo. Quanto mais fininho, melhor. Então, tá aqui, ó. Aqui a parte do arame. Vamos cortar aqui logo a outra, para aproveitar a massa aberta. Olha, tá dando pra ver, gente, que ela tá bem fininha? Olha a espessura dela. As minhas alunas do curso de flor, eu fico de olho lá nos grupos, eu sempre comento quando me mandam as fotos. Eu comento. Ó, abre mais fininha, pode abrir mais fina. Ou, não, já tá excelente. Mas o pessoal agora já tá arrasando. Então, aqui, para eu não deformar essa pétala, se eu ficar batendo ela aqui para cortar de um lado para o outro, ela pode deformar. Então, eu venho com o rolinho, passo por cima, ó, passei o rolinho aqui, é muito mais fácil para a gente garantir que realmente cortou em todos os pontos. Então, posiciono aqui, onde vai entrar o arame. Passei o rolinho, garanti que tudo foi realmente cortado. Olha como tá fininho, ó meu dedo aparecendo aqui. Pronto. E guarda o excesso. Então, repetindo. Venho, coloco aqui na clara de ovo, tiro o excesso. A mão depois fica toda ressecadinha de clara, mas é normal. Ó, coloco exatamente, olha aqui, tá vendo? Olha aqui, fica esse mais gordinho aqui, é nessa posição do mais gordinho
bem no meio que eu coloco o arame. E vou empurrando o arame e sentindo com os dedos se ele está seguindo o caminho certo. Entrou aqui 2/3. Venho aqui bem na basezinha e dou aquele ajeitadinho, aquele beliscãozinho para unir tudo. Nem todos os cortadores... Opa, escapuliu da minha mão. Nem todos os cortadores são assim, com essa base reta, tá? Mas os que são, a gente vem assim, só posicionando com carinho. É bom porque aí fixa bem o arame não vai fugir daqui de dentro. E agora a gente vem para bolear as bordinhas. Então, eu só estou afinando ainda mais essas bordinhas e tirando a parte que fica do cortador, que fica um pouquinho de ressalto do cortador, e é isso que a gente está fazendo aqui. Eu tô, ó, fazendo bem devagarinho para vocês verem. Normalmente eu vou fazer mais rápido. Não tem necessidade de perder tempo nessa etapa. Mas eu tô aqui fazendo devagarinho para vocês verem. Então, tudo boleado. Vamos novamente para o frisador. Vou posicionar bem no centro, porque se movimenta pode escapulir e atrasar todo o trabalho. Então, o que a gente acha que está acelerando pode atrasar muito a nossa vida. Então, tá lá toda frisadinha, toda marcadinha. Então, dou aquela ajeitadinha na base. Aqui, com esses 3 dedos, faço esse movimento no biquinho e vamos para a bolinha. Novamente, na parte que é mais gordinha, é a posição que vai ficar. Peraí, que ele ficou mais alto de um lado do que do outro. Então, a parte gordinha da pétala, aqui é fininho, aqui é fininho. A parte gordinha é exatamente onde a gente vai colocar a bolinha de algodão, tá certo? Então, agora eu vou pegar de volta todas as que nós fizemos. Então, olha, agora tá secando, dá pra ver bem que as partes gordinhas do cortador... Então, aqui, olha, a parte gordinha do cortador tá para esse sentido e aqui pro outro. Tá dando para ver bem? Bota essa aqui pro lado. Aqui. Ah, não, essa aqui é a principal. Aqui. Então, olha lá. Então, ela tá aqui e viradinha aqui. Tá vendo? E essa daqui é a que fica no meio, ela não tem lado nenhum. São essas as pétalas, tá? Então, vou deixar elas ali de novo quietinhas agora, sem ficar mexendo para elas secarem bem bonitinhas. E muita gente me pergunta, Lu, seca em quanto tempo? É relativo em relação a umidade do ambiente. Então, se você estiver num ambiente com ar-condicionado, você vai conseguir ter uma secagem aí em torno de 3 horas. Se você estiver num ambiente muito úmido, pode acontecer de passar o dia inteirinho e não secar, tá? Porque a umidade no açúcar não tem jeito, acaba mantendo úmido. Então, vai depender muito da umidade. E se estiver num ambiente seco, claro, vai secar bem rapidinho. Então, agora vamos fazer essa parte central aqui, e ela é toda na mão, não precisa de cortador, nem frisador, dá para fazer na mão. Algumas empresas, inclusive, já têm o frisador para facilitar, para agilizar o processo, mas eu vou ensinar a fazer isso aqui na mão, tá? Então, vamos lá, agora a gente vai fazer
com a massa branca. Como eu já estava aqui com duas cores de massa, eu deixei a massa emboladinha aqui num plástico filme para não correr o risco de tingir. Então, ela ainda tem que sovar. Aqui eu vou cortar o arame um pouquinho maior. Então, tá aqui a bolinha já sovada. Eu vou cortar o arame um pouquinho maior do que os outros. Da mesma forma, agora eu vou fazer aquele já um pouquinho mais compridinho. Venho aqui, vou umedecer do mesmo jeitinho. Umedeço aqui o arame. E vou colocar bem no centro disso aqui. Ó, já coloquei aqui um pedaço e venho girando, fazendo esse movimento aqui, ó. Fazendo isso aqui, com o dedo médio e o polegar. E eu vou alongando. E da mesma forma, eu vou colando isso no arame, tá? A massa vai colando aqui no arame. E eu venho aqui alongando. A gente vai fazer, eu vou até cortar aqui um excesso. A gente vai fazer mais ou menos de 2 centímetros. Então, um excesso aqui de massa, a gente pode vir aqui no finalzinho, ó. Tira aqui o excesso. Vamos até reaproveitar isso ali. Então, continua aqui para poder fixar e isso não sair, essa massa não sair do arame. Importante, o arame não pode escapulir aqui pela frente, tá? Então, tá lá bonitinho, preso aqui e é bem gordinho. E o que eu vou fazer? Eu posso vir com o dedo ou até mesmo alguma estequinha fininha. Eu vou fazer com o dedo para mostrar que não precisa nem de ferramenta para fazer. Então, eu venho, olha, pressionando isso contra o dedo para fazer essa cavidade aqui, ó. E venho aqui na lateral. E aqui, olha, tá vendo? Ele vai ficar côncavo com as abinhas bem aparentes. Então, ó, vem aqui, pode pegar um dedo menorzinho, se for facilitar, ou, se preferir, vem com uma estequinha ou um pincel, enfim. Só para poder ajudar a fazer aqui. Da mesma forma que o pessoal modelava telha na coxa, a gente está modelando aqui o centro da garganta no dedo. Então, pega aqui essa forma, tá? Ó, como é que vai ficando, tá vendo? Então, faz aqui bem côncavo em todo o comprimento. E essa pontinha aqui que eu tirei, eu vou cortar isso aqui na metade. Eu quero uma bolinha bem miudinha. Aqui, o branco tá aqui. Bem miudinha mesmo, tá? Olha o tamanho disso no meu dedo. É bem pequenininho. Aqui, girar para ela não ficar com nenhuma marcação. Pressiona. Para não ter nenhuma marcação. Fez a bolinha. Vou colocar aqui um pinguinho, bem pouquinho da clara. E é pouquinho mesmo, tá? É para não escorregar, só para colar. E vou colar essa bolinha aqui. Posso até vir aqui com a pinça, olha, para ajudar a colar. Quem tem a mão maior tem mais facilidade para colar aqui com a pinça. E agora, olha, como eu falei, aquela ferramentinha que é bacana, que tem que ser fininha.
gente vem ou com uma espátula fininha, ou com o bisturi, enfim, algo que seja bem fininho. E vai fazer, olha, essa voltinha, como se fosse um coração cortado ao meio. Então, só a parte de cima, tá dando pra ver bem? Não sei se tá perdendo foco, mas só a parte de cima do coração. Tá aqui, ó. Então, vai ficar aqui essa voltinha aqui no meio, tá vendo? E essa parte, ela é a parte aqui onde é o ovário. Então, isso aqui é muito importante, a gente não pode esquecer. E agora, essa haste, ela tem uma marcação aqui nessas costas, olha, bem na altura dessa bolinha. Então, olha, bem na medida da bolinha, a gente vem marcando com a pinça e frisando aqui, tá certo? Olha, então ela fica aqui bem côncava. Opa, ficou um pedacinho do rosa. Bem côncava, com esse frisadinho aqui em cima. Olha, deixa eu marcar bem aqui para vocês verem. Tá dando para enxergar bem? Tá, né? Olha lá. Então, dos dois lados, por isso é importante a pinça, porque a gente vai fazer isso bem paralelo. Se eu for fazer só com uma ferramenta aqui, depois o outro, corre o risco disso não ficar paralelo. Com a pinça, a gente faz os dois ao mesmo tempo. Então, por isso é importante uma pinça, tá certo? E agora, vai botar para secar. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, no isopor, tá? Espetou no isopor. Isso aqui vai secar para amanhã a gente conseguir montar com esse cortador a garganta. Mas essa partezinha tem que estar bem seca, tá? Isso aqui tem que estar bem sequinho, porque quando a gente for colar aqui na lateral, isso aqui não pode deformar. Então, pessoal, mostrar aqui as pétalas. Eu tô aqui com os 2 joguinhos e eu aconselho, quando vocês estiverem fazendo mais de uma flor, para não perder o joguinho delas, então separa sempre as 5 pétalas e prende assim, ó. Dá uma leve torcidinha no arame e aí ficam todas, faz para qualquer flor, tá? Porque aí a gente não se perde, não fica depois desesperada procurando o joguinho de todas as pétalas. Então já tá tudo aqui separadinho. Na hora da montagem a gente já pega bonitinho e poupa tempo. Isso poupa muito tempo. Então, aqui mostrando novamente os cortadores, e eu tô com outro aqui que não é desse kit, mas vocês podem procurar qualquer outro aí para adaptar. Eu vou usar hoje esse aqui que é da tulipa, que a gente vai fazer, deixa eu pegar aqui, o botão, tá? E como o botão ele é menor do que a flor, então eu tô usando um cortador menorzinho também, tá? Pra gente ir se adaptando aí. Então, eu vou começar, deixa eu tirar aqui. E hoje, pra garganta, a gente não precisa de nenhum arame, porque a gente já usou ontem. Então, esse arame pode ser o 20 ou o 18, eu usei o 20, é o que a gente vai utilizar hoje, tá? Então, vamos lá, a mesma coisa de ontem. Eu vou passar um pouquinho da gordura vegetal na base. E aqui ela tá embalada porque eu botei todas no mesmo saquinho. Então, para não contaminar a cor, para ela não ficar sujinha de rosa, eu embalo, que aí não tem problema. Então, só vou dar uma leve sovada na massa. E como eu falei ontem, essa peça tem que estar bem sequinha, tá? Porque como a gente vai colar a garganta nessas laterais, se ela tiver ainda flexível, pode acontecer de quebrar, de
sair, inclusive, do arame, então não é legal. Então, faz com antecedência. Quando vocês forem fazer, inclusive, em quantidade, já pega logo que aqui é bem mais rápido para fazer do que as pétalas. Então, já faz a quantidade que você precisa e depois vem seca, e faz as pétalas que elas secam mais rápido. Então, tá aqui, olha, bem macia, flexível. Eu já passei um pouquinho da gordura, vou passar um pouquinho também no rolinho. Só um pouquinho aqui no rolinho para não grudar. E aqui eu vou abrir mais fininho nas pontas e deixar um leve ressalto na parte, deixa eu pegar aqui, eu já fiz para explicar melhor. Nessa parte central, porque a gente precisa desse ressalto, tá vendo aqui? Que tem esses altinhos aqui que a gente vai fazer. Ah, bom, antes de mais nada, a gente tem que saber que vai pegar o cortador inteiro, tá? Abre, nesse caso eu não vou colocar arame, então eu só vou abrir um pouquinho mais grossinho no centro, mas não precisa fazer aquela canaletinha aqui, ó. Isso não precisa, tá? É só um pouquinho mais grossinho. E também não precisa, é até importante que essa outra área aqui também esteja mais fininha, porque é a parte maior da garganta. Então, a gente afina aqui e eu venho aqui com o cortador, exatamente na parte que ficou mais gordinha, fica aqui do mesmo jeitinho para não deformar, venho com um rolinho, pronto. Então, cortou, guarda o excesso da massa, nunca deixe exposta. E agora, eu vou colocar aqui, bolear as pontinhas. Então, afinar aqui as pontinhas. E nós temos duas opções. Eu vou mostrar primeiro como fazer com o frisador e depois só na mão. Então, afinei toda a bordinha. O frisador, olha, ele tem essas duas pecinhas que ele já tem. Esse aqui é um rebaixo, que depois a massa vai entrar aqui e vai ficar aquela parte altinha. E ele já tem, olha, toda a textura da bordinha e já faz o movimento, esse movimento aberto dela, tá vendo? Que ela vai entrar aqui e já vai ficar aberto. Então, eu venho aqui, olha, e dobro ela, encaixo aqui, cuidado para não sair aqui atrás, e venho com essa parte, deixa eu passar um pouquinho da gordura para não grudar. Com relação à gordura... Deixa eu até passar um pouquinho aqui também. Já que você falou da gordura, tem uma pergunta da Eliane aqui. Se ao invés de gordura vegetal, pode ser algum tipo de gordura, como óleo de coco ou manteiga? Pode. A gordura vegetal, ela dura mais tempo, tem mais durabilidade no tempo. Então, é tranquilo. Mas você pode usar óleo de coco tranquilamente. Então, passei aqui, é bem pouquinho, tá, gente? É só mesmo para não grudar. Só o pouquinho que eu botei ali, ela já fez um leve movimento. Então, encaixa, cuidado para não ficar ali fora. Encaixou aqui. Vou colocar ela toda aqui para dentro. E venho... Isso aqui não pode escapulir, não. E venho com essa outra pecinha. E ó, aperta, escapuliu ali, mas não tem problema não, que eu só quero mostrar essa base aqui central. Que olha o que ela vai fazer. Ela vai já fazer esse ressalto aqui, tá certo? É basicamente para isso, tá?
Então, agora vamos fazer na mão. De novo, vamos abrir, cortar, bolear. E aí, na mão, vocês vão ver que também é moleza. Aqui eu tô olhando para a câmera, olhando para o frisador, acaba que tem que prestar atenção para não deixar escapulir. Qual o nome dessa peça que você faz a garganta? Isso aqui é um frisador de garganta, tá? O mesmo frisador que tem para pétala é o frisador da garganta, tá? É a mesma coisa. Então, como eu falei, olha, aqui mais fininho, só no meio que eu deixo um leve ressalto. Um excesso de massa, não precisa, como eu falei, fazer aquele vinquinho como a gente faz para botar o arame, tá? É só um pouquinho. Posiciono o cortador bem nesse centro. Novamente, eu vou bolear a bordinha. Eu sei que aqui fica um pouco mais difícil de enxergar, porque a massa branca, com a base branca, o pad branco, mas ela realmente, essa parte da garganta é branquinha e depois a gente vai pintar. Então, eu venho aqui, boleio bem essa lateral, afina bem, tá? Não deixa ficar nenhuma marquinha do cortador. Isso é pra vida. E agora, você pode vir com uma estequinha, ou mesmo com um boleador menorzinho, e vir aqui, ó, deixa eu pegar com um boleador também, ó, fazer aqui, pra não... E a gente faz um vai e vem, e a gente pula um pedacinho e faz outro vai e vem. E começa, olha, a fazer esse movimento de babadinho. Deixa eu botar a mão assim, que aí não fica branco contra o branco. Começa a fazer esse movimento de babadinho na pétala, tá vendo? Olha o movimento que já começa a surgir aqui na ponta. Pula um pedacinho. E quanto mais eu fizer, olha, mais franzidinho vai ficar. E isso ajuda também a afinar e ficar bem delicado. Tá vendo? Olha, tá bem delicadinho na pontinha, certo? Então, essa base foi. E agora, para fazer aquele encaixe que eu mostrei aqui, essa parte aqui do ressalto, a gente vem com a pinça e eu vou beliscar de dois lados. Então, eu venho bem aqui nesse centro, onde tá o gordinho, tá vendo? Tá bem aqui, tá gordinho. E eu venho, olha, beliscando com a pinça. E faço, aí pego aqui onde estava a primeira marcação e venho aqui de novo. Por isso é importante deixar esse ressalto de massa, para isso não ficar aparente aqui na parte de baixo. A gente tá pegando o excesso da massa. E aí, para não ficar marcadinho aqui na ponta, eu venho com o boleador de novo, olha. Só retiro a pontinha, para ficar aqui bem delicado. Então, vou mostrar por aqui novamente. Esse movimento vem mais ou menos nessa altura aqui da haste lateral. Então, tá vendo? Eu não tô descendo. Ele fica aqui nessa altura da haste lateral. Das asinhas, vamos chamar isso aqui de asinha, bracinho. Quem achar que isso aqui é um bonequinho, olha, os bracinhos. Então, vamos aqui pro corpo da garganta. E agora, com a clara de ovo e um pincelzinho, eu vou passar bem pouquinha clara nessa lateral. É bem pouquinho mesmo, olha, até tirei o excesso aqui com o dedo. Bem pouquinho, só para fazer uma gominha. E eu venho, deixa eu tirar aqui para ficar melhor. Eu seguro ela aqui,
apoio bem nesse centro, inclusive para ficar aqui na mesma direção desse veio que a gente criou. E ó, com os dedos na lateral, vou colando aqui bem na base. Se precisar um pouquinho mais de cola aqui atrás, a gente coloca. Não pode botar excesso de cola e isso aqui ficar escorregando. Aí depois você vai ficar subindo e descendo, fica aqui, ó, fazendo assim, ó. Aí cai. Aí, então, tira o excesso da cola e vem, ó, que cola muito mais rápido do que excesso de cola. Tá certo? E acerta aqui atrás, para não ficar nenhum buraquinho. Olha de frente para ver se tá tudo na mesma altura. E olha lá, a gargantinha tá ali naquele meinho. E a gente vem, olha, com a mão e vira fazendo este movimento para fora. Faz esse movimento para fora. E a gente põe para secar assim mesmo, tá? Não vira de cabeça para baixo, não. Põe no isopor assim, porque ela vai secar exatamente tendendo a ficar mais curvadinha ainda para fora. Tá vendo aqui, ó? Ela tende a ficar bem viradinha para fora. Então, é só botar para secar e depois dela bem sequinha, a gente vai fazer a parte da pintura amanhã. Agora vamos para os botões. Eu vou fazer 2 tamanhos de botão. Vou fazer um maiorzinho, que eu vou encaixar inclusive a pétala, e aqui um menorzinho, para ser realmente o contraste de ter botões menores e outros maiores. Lu, eu preciso toda vez que for fazer a flor fazer o botão? Não, não tem necessidade. Mas é legal saber fazer o botão porque às vezes tem algum galho, algum contexto, então é importante saber fazer. Eu também não estou usando o molde, tá? Porque o molde simplesmente a gente coloca ali dentro a massinha com o arame e acabou, tá? Já sai tudo bonitinho, texturizado. Realmente é muito mais prático, muito mais rápido. Mas vamos fazer aqui na mão. Então, sova a massa. E eu vou usar o arame 20. A gente vai fazer aqui com o arame 20, tá? Porque é uma peça que tem um pouquinho mais de estrutura. Então, vamos trabalhar no arame 20. Importante. Quando a gente for fazer qualquer modelagem na mão, muito cuidado para a massa não ficar com esses veios assim, tá vendo? Que fica essa marcação. E o que a gente faz para tirar isso? Isso qualquer modelagem. Então a gente vem pressionando com a mão, dá pressão, faz força realmente para isso aqui e ó, como é que já começa a sair, tá vendo? Ainda tem algumas, mas já saiu bastante. Então você vem aqui e faz força. É carinho e atenção, tá? Não adianta querer ter pressa, faz aqui com bastante cuidado, observa se ainda tem alguma marca, vem e... Então, eu fiz primeiro a bolinha, então deixa eu voltar. Fiz aqui primeiro a bolinha, para fazer desse tamanho aqui, tinha que ser uma bolinha menor, tá? Então, eu vou fazer até tirar aqui um pouquinho, fazer com uma bolinha menor. Peguei muita massa. Mas o botão você pode fazer aí do tamanho que desejar. Então, ó, pressionei e tirei todos os vincos, tá vendo? Então, fiz a bolinha, venho pressionando a mão vai só pegar a pontinha aqui, pra gente fazer a coxinha. Faz a coxinha de um lado, então a gente belisca só a pontinha, faz a coxinha. Vem do outro lado, da mesma forma. Fiz a coxinha aqui, ainda ficou maior. Tinha que ter botado menorzinho ainda, mas tudo bem. Já fica um botão intermediário aqui no meu arranjo. Então, fiz essa coxinha.
Agora, é importante a gente observar que esse botão, ele tem, vamos dizer assim, uma corcunda, uma barriga para o alto. Então, é uma corcunda que ela é mais alta para cima do que para baixo, tá? Então, ela tem aqui um biquinho bem pontinha mesmo. Então, a gente pode vir aqui, olha, com a pontinha do dedo. E aqui eu vou pressionar um pouquinho com a parte do polegar para ela ficar mais retinha embaixo e essa corcundinha pro alto, tá vendo? Então, e aproveito aqui, faço um carinhozinho aqui nesse bumbumzinho dela, aqui à frente, aqui é onde vai entrar o arame. Então, vou pegar aqui o arame 20, não precisa ser um arame muito grande, molho aqui na clara, tiro o excesso. Se quiser, por garantia, pode até dobrar a pontinha, mas não tem necessidade não, vai ficar bem firminho. Eu vou introduzir mais ou menos até a metade, um pouquinho, passando aqui um pouquinho. Belisco aqui a parte de trás. Se a sua mão for muito quente e acabar grudando a massa na mão, passa um pouquinho de amido na mão e faz esse trabalho aqui, que fica mais fácil, tá? O amido ajuda bastante, o amido de milho. Então, ó lá, bem fininho aqui na ponta, mais gorduchinha para cima e mais lisinha aqui na base. E agora eu posso vir ou com um estilete ou com ou meu pai, como é que é o nome, gente? Uma espatulinha, enfim, eu posso vir qualquer ferramenta que seja fininha. Aqui eu não quero cortar, eu só quero marcar. E eu venho aqui, olha, um pouquinho abaixo, nessa base onde está o arame, um pouquinho abaixo, e venho aqui bem para a lateral. Então, eu dou uma subidinha, olha, eu faço uma leve curva e venho aqui para a lateral até a frente. Tá vendo? É uma marcação bem leve, eu não tô apertando para furar, é só para fazer a divisão da pétala. Então, de novo, o lado oposto, então eu venho aqui, subo um pouquinho e venho para a lateral e até a pontinha, tá? Seguindo sempre na mesma linha. E aqui na base eu também faço bem de levinho até a ponta, tá? Eu não quero uma marcação muito afundada, porque a pétala é bem discreta, principalmente nessa fase do botão, que é bem agarradinho mesmo. Então, é só isso aqui e botar para secar. Ó lá, esse aqui tá menorzinho e é só botar para secar. Então, vamos fazer agora um maior. Do mesmo jeito, a gente vai fazer essa mesma forma, um pouco mais de massa. Então, sovei, faço a bolinha pressionando. Quanto mais pressão eu coloco, mais eu tiro as marcações. Então, venho aqui só na pontinha, ó, só com a pontinha aqui, faço o biquinho, venho aqui pro outro lado, deixando essa corcovinha. Então, ó, aperto aqui na base. Só que aqui eu não vou precisar fazer essa marcação. A gente vai colocar a pétala por cima. Então, ela tá aqui bem gordinha. E eu vou, inclusive, medir aqui a altura. Eu posso esticar ela mais um pouquinho para medir aqui mais ou menos a altura do cortador que eu vou usar para fazer. Então, deixar ela aqui mais gordinha um pouquinho. E dei uma esticadinha, tá vendo? Eu dei uma puxadinha e dei uma esticadinha nela para ficar aqui mais ou menos do tamanho do cortador. Se o cortador para baixo precisar depois tirar um excesso, não tem problema não. Então aqui, já vou colocar no arame, faço aqui o biquinho, tiro o excesso e vamos lá. Então, sempre o lado do biquinho é a ponta e o lado mais redondinho é a parte onde a gente vai colocar o arame. Então, fixou aqui, o arame ficou bem firminho. Eu apoio ali num isopor e vou abrir as pétalas.
Essa pétala, eu não preciso deixar a área do arame, então eu vou abrir direto, tá? Já vou cortar logo duas para abrir aqui direto e fazer primeiro a parte de baixo e depois a parte de cima. Como o processo aqui tá muito manual, então às vezes pode acontecer da gente precisar dar uma cortadinha na tesoura também. Então deixa sempre uma tesourinha por perto para a gente poder trabalhar caso tenha necessidade. Opa, partiu aqui, não tem problema. A gente pega de novo, emenda, ó. Abrir fininho. Então vamos lá. Da mesma forma, passo o rolinho por cima. Ó, tá vendo? Ela tá bem fininha, chega a dar pra ver meu dedo do outro lado. Então, põe no pad, dá a boleada básica. Então, só afino aqui a bordinha. E eu vou passar no mesmo frisador que eu usei ontem nas pétalas, pra gente ter a textura da pétala aqui. Então, venho aqui com o frisador, posiciono bem no centro e a mesma coisa, pressiona. Vou fazer isso com as duas. Agora, como eu falei que tá tudo muito manual, eu tenho que medir para fazer a voltinha aqui desse centro. Então, não vou conseguir, olha, utilizar, por isso que eu já abri duas, eu não vou conseguir utilizar uma por inteiro, porque eu vou ter que cortar ela aqui e vai ficar faltando um pedaço. Então, eu venho aqui, até mesmo com o cortador, olha, e posso, deixa eu já diminuir aqui ela um pouquinho, pronto. Vamos ver se a medida do meu olho ficou boa. Não, ficou grande. Ou também pode vir aqui com a tesoura. E vem, ó. Cortei aqui. E vou medir. Acho que tá ok. Para fazer essa lateral. Vamos fazer então a mesma coisa com a outra. Então, para ficar mais fácil, eu venho aqui, meço uma na outra e venho com a tesoura, ó, molezinha. Igual a cortar papel. Pronto. Cortei as duas. Tira esse excesso, guarda. Agora eu venho, passo aqui nesse fundinho um pouquinho da clara. Novamente, não passa em excesso, para não ficar escorregando. Pronto. E colo aqui, ó, mais ou menos nesse meio. E vou deixar um pouquinho à frente, tá? Tá vendo? É bem pouquinho, só um biquinho aqui à frente. Tá dando pra ver bem? Aqui, ó. Tá um milímetro pra frente. Pra eu poder depois fingir que ela tá querendo abrir. Então, vou colando ela por inteiro. Sem deixar dobrinha. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. E aqui, eu colei aqui e deixei um espaço delas realmente se entrelaçando, porque as pétalas estão todas ainda agarradinhas. Então, elas se entrelaçam.
Aí eu venho com o pincel aqui de novo, porque tá uma em cima da outra. Passo um restinho da cola da clara. E encaixo aqui. Então, tá vendo? Ela fica como se fosse um biquinho aqui na frente. Então, eu vou abrir mais uma e colocar ela em cima. E a mesma coisa, a gente vai medir, se precisar cortar um pouquinho, a gente corta. Porque é um processo manual, não tô com medidas. Então, como a gente tá fazendo na mão, nunca fica 100% exato. Quando a gente faz no molde, é tudo igualzinho. E ó, sempre bem fininha, transparente. Ó, tá bem fininha. Bolhou a bordinha. Vamos pro frisador. Então aqui é bem rápido esse processo, porque não precisa passar arame, nada disso. É bem rapidinho. Frisou. Ah, bom, é importante olhar o lado da textura. Como a gente está vendo aqui a questão do movimento, aqui ela tá afundadinha, então sempre a gente vai colocar este lado para fora, tá certo? Então eu venho, meço aqui se vai lá ficar do mesmo tamanho certinha, ou se eu vou precisar cortar. Não, nem precisou cortar, não. Vou conseguir encaixar ali. Tiro o excesso para não escorregar. E venho aqui, olha, posicionando. Ela tem que encaixar assim, tá vendo? Olha, dos dois ladinhos e deixando abertinho aqui na frente. Tá? Como se ela já quisesse começar o processo da abertura. Tá? Aqui ela acabou, quando eu posicionei, ela acabou rasgando. Eu tinha que desmontar e fazer de novo. Mas eu vou fazer isso para amanhã e mostro para vocês. Todas as pétalas aqui. Aqui são as maiores, a central e as menores. Eu vou começar pela central, vou deixar elas aqui quietinhas, aqui do canto. E eu vou misturar dois corantes aqui. Esse aqui é o pitanga, ele tem uma coloração meio flamingo, é um tom bem bonito, olha. E vou misturar o encanto. Essas duas aqui vão entrar depois. Então, aproveitar o mesmo pincel que eu pintei a outra. E eu vou misturar esses dois para fazer uma cor um pouquinho mais fechada. Um vinho mais aberto e um rosa mais fechado. Aí vocês escolham a cor que vocês querem chamar. Eu misturei aqui, fiz uma corzinha nova. Tá vendo? Olha a diferença entre eles. E eu gosto muito de misturar corantes, tá? Que a gente realmente cria uma parte única. Então, vamos lá. Eu seguro no arame, tá? Isso é muito importante para flor de açúcar, para a gente não danificar a parte da flor. Para mostrar para vocês, não sei se está dando para ver, aqui tá com uma rebarbinha do cortador. E eu espero a pétala secar bem, tá bem sequinha.
Essa lixa, gente, eu uso só para confeitaria, tá? Eu não uso para mais nada. Então, eu venho aqui, ó, e de levinho, tiro a rebarbinha e sai tudinho. Ó, só isso aqui, só uma lixinha fininha, já tira tudo, tá bom? Então, é uma diquinha aí, para quem trabalha com flor de açúcar, isso é importante. Então, vamos lá. Eu começo aqui na base, então, eu passei bastante aqui no pincel, mas tiro o excesso, para quando a gente for passar, não deixar aquela marca inicial, aquele borrão. Então, eu começo da base e venho puxando para cima, aqui nessa parte central. Se tiver alguma coisinha do algodão, vai ficar preso no pincel, a gente tira. Então, sempre eu venho da base, segura firme o arame. Deixa eu virar assim, tá dando pra ver, tá, né? E vou passando aqui, principalmente na parte central. E depois eu levo para as pontas. Essa parte central, principalmente da pétala, que é diferente de todas, a pétala maior, essa parte central, ela tem uma marcação mais intensa. E pro lado, ela vem clareando. Então, aqui, ela bem intensa a cor, até a pontinha. E sempre lembra de tirar o excesso do pincel para não deixar nenhuma marca, tá? Isso é muito importante. Então, a gente faz essa parte central. E vem aqui, só trazendo para a bordinha. A mesma coisa eu vou fazer na parte de trás. Só aqui no centro, eu dou uma caprichada com um pouquinho do vinho, para intensificar ainda mais. Tá vendo? Vai ficar ainda mais escurinho. Eu venho aqui, ó, só com uma pontinha do vinho. Então, eu misturei primeiro as duas cores. E depois eu venho só com um pouquinho mais do vinho e coloco no centro. E isso ajuda a fazer uma base de cor. E depois, quando a gente coloca o vinho, não fica aquele vinho muito forte. Tá vendo, ó? Vou fazer aqui nesse ladinho. Eu tô segurando bem suave, tá, gente? Pra não quebrar. Então, da mesma forma, eu faço aqui no verso. Então, começo pela base. E repara, olha, conforme eu vou passando o pincel com pó, a marcação do frisador fica muito mais evidente. Tá dando para reparar? Ó, deixa eu segurar assim. Então, primeiro, sempre no centro, que é a parte mais escura, e depois vai levando para as bordas. E depois a gente escurece um pouquinho mais o centro. Gente, eu olhei agora assim, parece até uma naja. Só eu fico vendo formas diferentes nas coisas. Quem tá acostumado a ir assistir meus vídeos, toda hora eu falo que aparece, quando aparece alguma coisa, eu falo, ih, parece um ET de Varginha, parece sei lá o quê, e essa aqui eu tô achando que parece uma naja. Então, agora eu venho aqui, olha, com um pouquinho do vinho puro e escureço um pouquinho mais aqui o centro. Acho que nenhuma dificuldade até o momento, né?
São só 2 cores. E eu tô trabalhando com um pincel bem macio, tá? É importantíssimo que o pincel aqui seja bem macio. Porque a gente tá aplicando, é até engraçado, porque em inglês o nome do pó é dust, que é de poeira. Então, a gente está aqui realmente poeira, sujeira, enfim. A gente está aqui realmente sujando com cor. Então, faz esse efeito, fica esse pozinho bem esfumado. Então, agora, vou começar aqui as outras pétalas. E a mesma coisa, venho pela base. E essa base, ela fica intensa em toda a borda, tá? Não é só no centro. Então, toda ela eu vou caprichar aqui na pintura. E sem esquecer de tirar o excesso do pincel. Ó como é que já fica diferente. Então, eu vou trazendo aqui para as laterais. E eu não vou intensificar tanto aqui no centro, mas na ponta e na base. O centro eu não vou botar tanto. Então, aqui na pontinha, eu vou botar um pouco mais. E aí, olha, volto com aquele vinho purinho. E venho aqui na ponta e na outra ponta também. Então, vamos virar. Repete o processo bem na pontinha. Independente, eu estou usando esses corantes, mas vocês não têm obrigação de fazer exatamente esses. Vocês podem pegar e adaptar com o que vocês já têm. Então, ó, o processo é exatamente o mesmo. Então, eu vim aqui na ponta de cima, deixa eu pegar um pouquinho mais do mais escuro. E aqui no meio eu só espalho, tá vendo? Eu só faço essa poeirinha. Por isso é importante ser o corante em pó, tá? Aqui não dá para ser o corante em gel. O corante em pó é fundamental nesse ponto. Então, já temos aqui 3, uma de cada formato. Então, agora eu vou só repetir aqui. Vou acelerar um pouquinho o processo, tá? Não tem necessidade de eu ficar aqui agora explicando, porque eu já fiz 3 para vocês, então vou passar a marcha aqui um pouquinho mais para frente, vou meter a 5ª marcha e vou acelerar aqui o meu processo. Finalizada essa parte das pétalas. Então, deixa eu montar aqui para vocês já verem mais ou menos como vai ficar aqui o visual. Ó, essa aqui vou precisar lixar um pouquinho, ó. Então, é bem rapidinho, ó. Passou aqui um pouquinho de levinho. Compra uma lixa e deixa separado um kitzinho aí de vocês. Ela vai ficar assim. Então, ela vai ficar na montagem dessa forma, tá?
e a garganta aqui no meio. Então, vou deixar as pétalas aqui de ladinho. Então, vamos lá. A garganta, olha, ela vai ganhar a cor toda. Ela tá bem branquinha e vai ganhar a cor em tudo. Porque ela tem mais de uma cor, por isso é importante ela ter branco. E ela tem uma parte em branco também. Ela tem uma parte bem branquinha. Então, por isso é importante. Pronto, agora eu posso voltar aqui com ele. E vamos lá. Eu aproveito isso que eu derrubei e trago para cá. Primeiro de tudo, eu vou pintar aqui esse corpo central. E é mais escuro do que o resto. Então, eu vou colocar um pouquinho da mistura, mas mais pro vinho do que o rosinha. Então, eu pego um pincel menorzinho, esse aqui é o equivalente ao número 2, tá? Retinho. E vou, ó, tiro o excesso. E vou pintar toda essa área. Por isso é importante um pincel pequeno, tá? Porque eu não quero que voe para essa outra área. É só esse corpo central aqui. Sempre tirando o excesso. Tá dando para ver assim? Tô tentando tirar a mão da frente para vocês poderem ver. Então, olha, com todo carinho eu pintei essa parte. Tá vendo, ó? Como é que vai ficar? Então, essa parte a gente vem e pinta ela todinha. Por isso, um pincelzinho menor aqui é importante. Agora, deixa eu apoiar isso aqui quietinho no isopor. Eu venho com o corante amarelo e vou pintar a parte interna. Então, pega de volta. Nunca apoia assim, tá, gente? Deixa eu botar mais aqui pro centro. Nunca apoia assim, porque pode acontecer de bater e quebrar. Então, sempre tenha o hábito de, na hora que não estiver usando, prender no isopor. Eu venho agora com o corante amarelo. Esse aqui é amarelo mesmo, o nome dele, tá? É um amarelo bem intenso. Tiro aqui o excesso. E eu vou pintar tudo aqui dentro, lá no fundinho. E principalmente essas duas abinhas que a gente beliscou aqui. Isso aqui é bem amarelinho. E toda essa área interna a gente vai pintar bastante de amarelo. Inclusive, essa área aqui que a gente fez a voltinha no dedo. Toda essa base. Agora, esse pontinho aqui, a gente só vai pintar embaixo de amarelo. A parte da frente, ó, só aqui embaixo. A parte da frente fica branquinha. Então, aqui assim, olha, na lateral também. Literalmente é a parte da garganta mesmo. O nome a gente diz que é garganta porque parece a garganta mesmo. Olha, parece lá atrás até uma amígdala. Mentira, não parece amígdala não, mas é uma garganta. Tudo bem amarelinho. Se precisar depois eu vou colocar um pouquinho mais, mas ali já tá bom. E aqui, nessa curvinha, eu dou um espaço, tá vendo? Eu não tô vindo direto. Nessa curvinha, eu também vou pintar bem de amarelinho aqui a curvinha. O amarelo não vem contínuo, isso é muito importante, tá vendo? Aqui tem um salto branco. Então, essa parte aqui com o amarelinho. E eu também venho com amarelo aqui na área externa. Então, agora bem de levinho. Eu venho aqui, ó, pincel só sujinho, não tá pesado no amarelo. Eu quase não pego nada, tá vendo? É bem pouquinho. Que eu não quero deixar nenhuma marca intensa. Se eu tivesse com a massa rosa, eu não ia conseguir ter essas diferenças de cor, mesmo passando corante branco. Então, por isso é importante manter a garganta sempre branca e colorir ela inteirinha.
Então, eu já fiz aqui a parte do amarelo e essa parte aqui central. Agora, eu venho com um pouquinho mais claro, venho aqui com um pozinho um pouquinho mais claro, com mais rosinha. Tira sempre o excesso do pincel. E eu vou pegar aqui, ó, tira mais ainda para não voar. E vou pegar aqui essa lateral, puxando de dentro do amarelo. Peraí, que não tá encaixado na câmera. Deixa eu só chegar a câmera um pouquinho para trás, gente, que senão eu não consigo trabalhar. Então, puxando de dentro do amarelo, isso aí, beleza? E trazendo esse rosinha aqui para lateral, tá? Com rosa mais clarinho mesmo, muito pouco do vinho, tá? Mais do rosinha claro. Dos dois lados, então, eu venho aqui. Então, vindo lá de dentro do amarelo, misturando as duas cores e trazendo aqui para essa bordinha. E também passo um pouquinho desse rosa mais claro, também nessa parte aqui inferior. Aqui, só um pouquinho também desse rosinha ali, misturando com o amarelo ali dentro. Aí agora eu volto com a mesma cor que a gente trabalhou nas pétalas, com um pouco mais aqui do vinho, e venho aqui, olha, toda a bordinha, e vou subindo isso pro amarelo. Então, por isso eu fiz o amarelo primeiro, para depois entrar com o rosa. Então, tira o excesso. E venho aqui, olha, com a cor mais forte, fazendo toda essa barrinha aqui. E não tem problema encostar o pincel no amarelo, ao contrário, é importante. Então, vamos lá. Vou botar só mais um pouquinho do vinho aqui. E aqui, essa pontinha, ela tem que ficar mais escura do que em cima, tá bom? Então, por isso, a gente coloca um pouquinho mais do vinho. E vem construindo as cores aos poucos, não precisa vir de cara e já, pá, marcar, porque vai ficar estranho. Então, a gente vem aqui aos pouquinhos e vem escurecendo. Em flor, a gente constrói cor. A gente nunca tem uma cor única. A gente sempre constrói a cor. Então, foi. Aqui essa base, eu venho aqui também só um pouquinho. E aqui no verso também, só um pouquinho, tá? O verso, ele é bem branquinho. Eu só vou fazer uma leve sombrinha, como se tivesse uma transparência. Só um pouquinho para o verso não ficar muito brancão, a gente faz essa sombrinha aqui na base. Agora, essa parte inicial foi toda e vou trabalhar só com o vinho agora para fazer as manchinhas. Então, eu vou colocar o vinho aqui um pouquinho, ó, na tampinha e vou botar um pouquinho do álcool de cereal. Então, eu vou diluir para fazer as manchinhas. Então, aqui, ó, algumas gotinhas e eu venho com um pincel longo, tá? Um pincel fininho e longo. Por que que eu preciso de um pincel longo? Para eu conseguir chegar lá no fundo. Aqui dentro, olha, é cheio de manchinha. Então, eu preciso de um pincel longo para me ajudar a conseguir pintar lá dentro. Então, aqui, essa parte inferior é cheia de manchinha. E eu tô encostando a pontinha do pincel e fazendo aqui as pontinhas. Então, aqui, olha,
Tá dando para ver? Deixa eu botar assim ao contrário da luz. Ó, ali é cheio de manchinha. E agora aqui a lateral, a gente vem nesse mesmo sentido. E posso inclusive fazer risquinhos, não precisa ser só pontinhos, tá? Eu posso vir aqui, ó, desde lá do fundo e trazendo risquinhos fininhos, bem fininhos. Então, a gente vai encostar só a ponta do pincel. Ó. E venho trazendo aqui para a borda. E eu vou seguindo o ângulo mesmo. Então, aqui, essa lateral, os risquinhos vêm nesse sentido da lateral, como se estivesse retinho. E aqui ele vem dobrando e vem para frente. Então, é como se eu tivesse pintado isso aqui antes mesmo de colar a peça, antes de dobrar, de modelar, tá? Do mesmo jeito aqui do outro lado. Essa parte que tem aquela beliscadinha não tem manchinha, tá? Como o álcool evapora muito rápido, mantenha o álcool sempre do lado. E aqui a gente não pode umedecer ele demais, porque acaba borrando. Então, vamos lá. Essa, para mim, é a parte mais importante, é que tem que prestar mais atenção. Então, aqui. A gente pode fazer uns risquinhos, igual aquela história, como é que é? Braille, né? Que é ponto e risquinho. Então. E agora sim, aqui para as bordinhas, eu venho com os pontinhos maiores. Posso até botar um pouco mais, aí aqui não tem problema. O álcool dá aquela borradinha. Mas esses tracinhos mais precisos, é importante que não tenha muito álcool. Então, aqui, ó. Faço aqui umas pintinhas dos dois lados. E toda vez que vocês forem pintar, mantenham sempre um modelo. Tenha sempre um modelo de uma flor, ou uma flor natural, ou uma foto, para ver exatamente aqui a forma como são as manchinhas. Isso é muito importante. Entra no Google, vê lá a cor que você vai trabalhar. E aqui, ó, eu começo a fazer umas manchas maiores. E algumas têm risquinho aqui para frente também. Agora, bem aqui nesse centro, bem no meio dessa parte, exatamente no centro da peça, tem sempre um risquinho maior. Então, vou virar aqui para mim para poder mostrar. Tá de cabeça para baixo para vocês, mas eu vou virar aqui bem no centro, porque se eu tivesse cabeça para baixo eu não ia conseguir. Então, bem no centro. Eu faço aqui um risco. Pronto. E a partir daqui eu vou dividindo e fazendo as manchinhas. Então, eu venho aqui, faço umas mais compridinhas, umas menorzinhas, mais estilo bolinha, outra vem mais compridinha, enfim. E aqui para baixo é mais manchinha mesmo, tá? Então,
aqui nessa curvinha tem essas pontinhas, esses risquinhos, que isso faz ficar o efeito bem natural. Quando a gente faz esses risquinhos aqui, é bem da flor mesmo. Aí mistura com umas bolinhas, ó. Isso é bem natural da flor. Ó como é que ela já tá ficando bem natural, tá vendo? Vem mesclando, fazendo uns risquinhos com os pontinhos. E aqui nas bordas faz umas bolinhas maiores. Mas faz sempre com pincel fininho, tá? Que a gente consegue ter mais precisão. Se vier com pincel mais grosso, vai ficar muito pesado. Então, pega o pincel mais fininho que tiver. E aqui na bordinha, quanto mais pintinha a gente fizer, mais bonita ela fica. Porque ela acaba escurecendo. Conforme a gente vai botando as pintinhas aqui, ela tende a escurecer. Toda pintadinha a garganta. Agora, vamos para a montagem dela. Então, antes de começar a aprender, a gente tem que dobrar esse arame. Então, a gente vem aqui, olha, com a base da unha, pontinha aqui entre o arame e a pétala, e a gente dá uma empurradinha para a pétala poder girar, tá? Esse arame é muito importante que ele esteja dobrado bem no encontro da pétala. Então, eu vou fazer isso com todas elas. Eu vou começar e eu vou prender aqui com a fita floral inteira, tá? Não precisa cortar. Essa flor, ela tem um caule mais grossinho, então eu vou trabalhar aqui com a fita floral inteira. Então, vamos lá. Eu vou posicionar a curvinha dela para baixo. Então, eu coloco aqui na lateral. Eu tô com a pétala mais estreitinha. Puxo a fita. Venho bem na base e vou fixar esse arame bem firminho, para essa pétala depois não ficar girando. Então, posicionei uma, venho com a outra. Gente, por isso era tão importante a gente prestar atenção e girar as pétalas, porque elas precisam ficar as duas viradinhas para baixo. E agora eu venho com essa aqui na parte de trás. E depois a gente só vai dar uma ajeitadinha nela. E aqui na parte de trás. E vou fixar também. Ó, já tá começando a ganhar forma, tá vendo? E vamos colocar agora a parte gordinha para cima. Então, eu venho aqui para preencher essa área, tá vendo? Então, eu venho, posiciono ela bem aqui embaixo. Por isso é tão importante já dobrar todos os arames antes de pegar e montar. Porque se eu for dobrar uma a uma, toda hora eu vou ter que parar. Posicionou, aperta bem esse arame, tá, gente? Para não escapulir. Para de repente as pétalas saírem aí, bem firminho, eu vou encapar, puxa a fita e vem aqui, olha, girando, e essa fricção do dedo ajuda a colar em toda a flor. Tá aqui a florzinha, a gente pode ajeitar um pouquinho o arame, olha, para ela não ficar de repente muito aberta, ou se quiser ela mais aberta também pode abrir, mas tá aqui. Deixa eu pegar a outra. Ó, estão as duas aqui, tá muito pertinho, né? Mas vamos fazer o botão primeiro, antes de virar de frente, que vocês têm que ver também como é depois a montagem do galho. Então, vamos pintar aqui o botão. O botão, ele tá muito verdinho ainda, muito jovem. Então, tem um toque de verde.
Então, na base dele, eu vou misturar, inclusive, com um pouquinho do amarelo também. Então, eu venho aqui, olha, toda a base. E ponho aqui bastante esse verdinho. Esse aqui é o siciliano. É um verde mais aberto. Aqui pro meio, eu não vou pintar tanto. Vou pintar mais aqui a pontinha. Vou deixar ele aqui no cantinho e vou pegar o botão maior que tem as pétalas. E a mesma coisa, aqui a parte de baixo, então tem uma pétala inteira aqui em cima, que é aquela pétala que vem atrás, aquela pétala que vem cá atrás. Deixa eu virar assim de lado para vocês entenderem. E essas aqui são as outras que vão abrir para baixo. Então, essas que vão abrir para baixo, eu venho aqui mais com o verdinho e amarelo. Vamos chamar aqui de barriga do botão. Então, pinto basicamente tudo aqui, mas depois a gente vem com a corzinha também do rosinha. E aqui em cima também, tá? Aqui um pouquinho também. Mas tá vendo a diferença? Que ele tá com uma sombrinha do rosa por baixo. Então, agora eu venho botar aqui um pouquinho mais do vinho. Venho aqui nessa base onde nada foi pintado e vou caprichar, porque ela é bem mais escura do que a flor em si. Posso botar um pouquinho aqui para baixo, mas aqui, olha, a cor é bem intensa. E por que que eu colei a pétala? Exatamente para a gente começar a ver essa textura, porque a pétala já tá querendo abrir. Ela ainda tá jovem demais, por isso tem esse toque do verde, mas ela já tá querendo abrir. Então, ela já tem uma certa forma. Aqui na pontinha, eu também dou uma caprichada. Lembra, nas pontinhas das pétalas? Elas tinham um toque mais escuro. E aqui na base também. Um toquezinho do mais escuro. Olha, como é que já ficou aqui bem interessante. Agora, o menorzinho, as cores são muito intensas. Então, aqui, ó, essa parte central, a gente capricha nesse tom do vinho e nele todo, não precisa ver posicionamento de pétala aqui não, aí é ele todinho. Ele ainda tá muito jovem, muito piquititinho. Quanto mais escurinho esse pequenininho ficar, melhor. E o que que eu vou fazer? Então, agora eu vou tirar aqui os corantes. Como eu falei, esse caule, ele é mais grossinho. Aqui na flor, a gente tem mais arames, então ela já fica mais grossinha mesmo por natureza. Mas pode fazer isso na flor também. A mesma coisa, não sei se alguém aí já fez tulipa, copo de leite. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedacinho do papel e vou, deixa eu pegar aqui os outros que já estão também com a fita floral. E eu vou, olha, esse aqui que já tá com a fita floral, ele cola até mais fácil. E vou encapar com o pedaço de papel. E depois passo a fita por cima. Olha lá. E isso ajuda a engrossar o caule, tá vendo? É um truquezinho bem bacana, encapando. Olha a diferença de um caule para o outro, tá vendo? Ele fica bem mais grossinho. Então, eu vou fazer isso com todos os botões. E agora, para o botão ficar ainda mais natural,
eu vou colocar uma camadinha de verniz. Aí a gente vai ter que dar uma afastada na câmera, porque senão o verniz vai espirrar aqui e não é legal. Então, estão aqui todos os botõezinhos. Vai ser agora já? Sim. Agora sim, a gente vai afastar aqui a câmera. Isso aqui é um verniz laca comestível, tá? É específico para chocolate e flores em açúcar, tá? Acabamento comestível. Então, o que eu vou fazer? Eu não preciso dar um acabamento aqui muito intenso. Eu vou colocar dentro de uma caixa, para isso não voar para todo lado demais. Então, eu coloco já todos juntinhos. E venho aqui, agora acho que é bom afastar mais a câmera, porque senão pode pegar na câmera e não é legal. Vai pegar tudo no caminho aqui. Luz. Pega tudo, tá vendo tudo? Agora vocês estão vendo tudo. Então, eu deixo secar um pouquinho. Nossa, tá uma fumaceira, né? É assim mesmo. Agora vocês vão falar aí, tá embaçado, é porque é o spray, gente. Esse verniz é de chocolate? É verniz para chocolate e para acabamentos comestíveis. Ele não é aquele, tem que ser o ideal para flor, é esse spray, não aquele líquido, porque senão fica muito intenso. Aqui eu quero uma leve camadinha, eu não quero uma intensidade de verniz, eu não quero isso aqui brilhando pra caramba, é só um pouquinho. Só que eu tenho que ver o que eu tô acertando, né? Então, aqui, foi bem pouquinho que deu de brilho e dá um acabamento diferente do que a gente está acostumado com o fosco, tá? Mas não é um pó de brilho, é um acabamento brilhoso diferente do acabamento de pó de brilho. Olha aqui o pequenininho, opa, o pequenininho, como ele muda inclusive um pouquinho a cor. Ele aqui fica realmente mais natural do que se eu tivesse só com o pó. Então é isso, tenha sempre uma caixa, a caixa já tá toda marcadinha, tá vendo? De pétala não, de folha, perdão. Que eu uso muito para folha esse tipo de verniz. Secou, isso aqui seca bem rapidinho. Aqui, os outros já estão secos, esse aqui, como eu acabei de espirrar na base, ele acabou ficando um pouquinho mais forte, mas tudo bem. E agora vamos montar. O que acontece? Essa flor, ela tem o galho muito grosso. A gente não vai fazer ele tão grosseiro aqui, mas ela tem os botões todos juntinhos e um caule muito, um caule muito grosso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui começar a prender, deixa eu pegar a fitinha, e ele vem assim todo juntinho mesmo, um do ladinho do outro. Ela faz um pendão. A gente aqui pode, inclusive, encapar com o papel e prender novamente, mas aí vai dar muito trabalho, porque tem que prender uma, passa o papel, prende de novo. Então, dá muito trabalho. Então, não aconselho. Então, eu venho, desço aqui um pouquinho, deixa eu descer um pouquinho mais. Esse botão ali é maior. Deixa eu ver qual dos dois está maior. Aquele lá. Então, desço aqui mais um pouquinho. Repito, para fazer exatamente como está na natureza, esse caule, ele é bem grossão. Então, encapa com o papel, se quiser fazer igualzinho, tá? Mas perde-se mais tempo. Então, eu venho com outro maior aqui.
E o que eu aconselho para montar no bolo? Faz um galho só de botões e depois acrescente as flores, porque senão fica pesado demais. Na hora de fixar isso no bolo, isso pode acabar aí danificando o seu bolo. Aqui eu acho que eu tirei, eu não tô vendo. O que precisa? Um arame maior, só para fazer um galho maiorzinho para eles verem. Então, tá vendo? Ela fica assim, toda juntinha, os botões todos juntinhos. Ela realmente ela vem toda juntinha e depois que ela vai abrindo e vem com as flores. Eu não aconselho montar tudo num galho só e prender. Muito grosso, tá bom. Esse é mais fininho, mas tá, dá pra... E o que eu vou fazer? Eu vou encapar com o papel, porque aí eu vou ter aqui para baixo, senão vai ficar um arame muito fininho para baixo. Então eu encapo com papel e aí eu consigo fazer o acabamento. E aí a gente pode aumentar o galho, inclusive para poder trabalhar ele no bolo. Toda vez que precisar, a gente aumenta dessa forma. Então, deixa eu apoiar isso aqui. Eu vou encapar uma parte para fazer aquele mesmo esquema de conseguir forrar com o papel. Olha, tá vendo que eu falei? Aqui ele tá grossinho, não tanto quanto deveria, porque o caule dessa planta é bem grosseiro. Então, eu venho aqui um pedacinho, não vou encapar muito. Ficar aqui só com um galinho para poder mostrar uma do lado da outra, junto com as flores. Passar aqui o papel para engrossar um pouco mais. Papel toalha ajuda muito quando a gente quer fazer esses acabamentos assim. E prender na fita floral ajuda muito, tentar amarrar esse papel só no arame, gente, só Jesus na causa, não consegue de jeito nenhum. Então, ó lá. Venho agora com a fita por cima e vou lá a mágica, o arame mais grossinho. Como eu não tô com arame 18, ele tá mais molinho. Mas tudo bem, é só para demonstrar. O ideal aqui é o arame 18, tá? Que é bem firme. Então aqui, olha, tá vendo? Ele aumentou. Na natureza, o diâmetro do galinho desses botões, né, do galho central, da haste central da Cymbidium, gente, tem aí quase 1 centímetro de diâmetro, é muita coisa. Então, eu não aconselho utilizar isso para o bolo, porque fica uma coisa esquisita. Então, a não ser que você vá fazer arranjos de flores artificiais, e aí sim. Mas olha, quando for colocar no bolo, coloque assim. Então, venha com o galinho e as flores do lado, que aí não fica pesado, tá certo? Monta dessa forma, porque não fica pesado um galho único. E você consegue também dar mais movimento para esse arranjo. Então, a gente vem aqui, olha, põe assim do lado. Tá dando para ver bem? Deixa eu virar a florzinha de frente, né? E monta assim, tá certo? Nunca coloque junto, porque senão isso aqui é muito pesado e vai acabar até danificando o bolo. Então, monta sempre separado, que aí fica mais interessante, tá bom? Então, gente, é isso. Recado dado. Boa noite, já tá tarde pra caramba, já falei muito.
e vou deixar vocês descansarem. E domingo temos a aula do eucalipto, tá bom? E essa é gravada? Gravada não vai cair. Eu vou estar no chat pessoalmente com vocês. O Fábio tá também do lado dele. Eu tô falando com vocês, então vocês tirem todas as dúvidas. Eu não vou estar falando diretamente com vocês, mas eu vou estar lá digitando e batendo papo, tá bom? Então, um beijo e até domingo.